Você criou sua empresa B2B porque você queria ser o empreendedor, o inovador do seu mercado. E hoje você se vê como funcionário da própria empresa. A verdade é que a maioria das empresas B2B vive pela meta do mês e só vai descobrir se atingiu o resultado ou não no último dia. Eu conheço bem essa dor porque eu empreendo no B2B há 13 anos e já conversei com milhares de empreendedores nessa situação. Na minha primeira empresa, eu vivi essa realidade, né? Eu tive uma empresa, uma agência que operava no modo sobrevivência. E já na minha segunda jornada aí pela Hamper, eu decidi fazer escolhas diferentes e quero te ajudar nesse vídeo a fazer escolhas melhores aí para o teu negócio B2B. Eu sou Ricardo Corrêa, sou CEO e fundador da Hamper e host aqui do RampUp, o canal onde a gente fala sobre estratégias de crescimento para empresas B2B, e hoje eu quero falar com você sobre a tirania de curto prazo que as empresas B2B vivem. A realidade das empresas B2B é que elas estão sempre na estaca zero quando o assunto é marketing. Normalmente elas querem resultados muito rápidos, pagando muito pouco, por isso elas acabam ficando aí na mão de freelancers, de agências, que duram no máximo 6 meses ali antes de ser demitido e o resultado acaba sendo zero. Então, também não adianta você querer pagar muito pouco por algo e depois ter resultado nenhum, mesmo que você pagou pouco, esse resultado saiu caro. Mas o problema não está necessariamente só nas agências ou nos freelancers de marketing, está muito na mentalidade de quem está tomando decisões aí no topo da pirâmide da empresa B2B. Eu vejo essa mentalidade nos empreendedores porque eu estou em vários grupos de WhatsApp com outros empreendedores e todo dia rola algum empreendedor que manda lá, galera, alguém conhece alguma IA, algum fornecedor, alguma ferramenta, um software para gerar agendamentos qualificados de leads para o meu time, né? Quando eu leio isso, eu já penso assim, poxa, mais um empreendedor desesperado que fica de 3 em 3 meses aí trocando de ferramenta, trocando de fornecedor em busca de resultado prático. E consigo visualizar também como que funciona a área comercial desse tipo de empresa, né? Sempre aquela retórica, aquela reclamação do tipo, pô, esse mês o fechamento tá fraco, né, galera? Pô, marketing, manda lá um e-mail para a base, manda um desconto lá de 30% para ver se a gente potencializa as vendas aí desse mês. Bom, se você se identificou aí com esses sintomas, saiba primeiro que você não está sozinho, mas nem pelo fato de talvez essa ser a média do mercado, né, o que a maioria das empresas passa, que você deveria estar passando. Então, eu quero te ajudar a sair dessa tirania de curto prazo, aonde você tem que escolher se você gera resultados de curto ou de longo prazo, para que você possa escolher gerar resultados de curto e de longo prazo. O que a gente tem que entender aqui, para começo de conversa, é que quando a gente foca só no curto prazo, a gente pode até bater uma meta esporádica, porque naquele período os astros se alinharam e a empresa tinha as condições necessárias para chegar no resultado. Mas como a gente não está construindo resultado futuro, ou seja, pipeline futuro, provavelmente a empresa bateu a meta agora, mas vai passar por uma seca nos próximos meses até ela reconstruir esse resultado, porque, de novo, a empresa está sempre só focada no curto prazo. E a mentalidade que a gente deveria ter é a seguinte: a gente precisa olhar para as coisas de curto prazo, que é a performance do time, né, as condições atuais que a gente tem para que a gente atinja ali as nossas metas e os nossos planos, mas a gente tem sempre que garantir também que hoje, além de a gente trabalhar para os resultados de agora, a gente está também trabalhando para construir resultados melhores no médio e longo prazo, ou seja, a gente precisa estar hoje desempenhando um trabalho que vai tornar a nossa empresa melhor pelos próximos tempos e não só mirando a meta do mês. Entrando aqui numa parte mais prática do vídeo, eu quero te ajudar a equilibrar melhor essa questão de curto e longo prazo, olhando para 3 aspectos do seu negócio aí, que são marketing, vendas e gestão. Começando por marketing, as empresas que só olham para curto prazo, elas normalmente estão tentando só capturar a demanda que já existe no mercado. Ainda que ela não faça isso de forma consciente ou de forma estratégica, né? Ela está sempre tentando botar um dinheirinho ali em alguma mídia paga para ver se faz chover, né? Se acontece algum milagre e os leads chegam, ou ela está tentando fazer prospecção outbound, mandando e-mail, mandando
DM para todo mundo, né, incomodando o mercado todo. E o problema, pessoal, não está em necessariamente fazer uma estratégia de mídia paga ou fazer prospecção outbound, né? O problema é quando a empresa ela está sempre desesperada, sempre correndo atrás do resultado que ela não gerou, olhando apenas para curto prazo. Então, via de regra, no cenário ideal, a empresa ela faz atividades para capturar a demanda, usando, como por exemplo, o Google Ads, usando uma ferramenta como o Hamper para ter mais efetividade na sua prospecção, mas ela também olha para médio e longo prazo, construindo ativos de marketing, produzindo conteúdo, educando o mercado, fazendo ações que não vão necessariamente ajudar na meta desse mês presente, mas que vão ajudar a empresa a construir reputação, a construir autoridade, reconhecimento de marca, dentre outros atributos que nem sempre são objetivos e que tão pouco são de curtíssimo prazo, né? Como, por exemplo, produzir conteúdo no LinkedIn não vai necessariamente ajudar você a bater a meta desse mês, mas certamente ao fazer isso por 6 meses seguidos, daqui 6 meses vai ser muito mais fácil para a sua empresa bater uma meta do que é hoje, por exemplo. Agora, quando o assunto é vendas, o curto prazo é imperativo, né? Parece que a maior parte dos gestores de vendas só conhecem um atributo para trabalhar com vendas, que é a pressão, né? Tentar fazer pressão no time, como se isso fizesse gerar mais pipeline, né? Gerar mais oportunidade, mais fechamento, e a gente sabe que não é bem assim. Então, a maior parte das empresas batem meta quando elas têm as condições necessárias para bater aquela meta. E por condição, para ser muito simplista aqui, a gente pode entender ter os leads necessários para que numericamente aquela meta se torne factível e ter a capacidade do ponto de vista de time de vendas, né, quantidade de vendedores para dar cabo ali de fazer aquela meta. É claro que quando, por exemplo, você tem metade do time de vendas para chegar naquele resultado, as chances do número ser alcançado são muito menores. Eu sei que isso parece óbvio quando a gente coloca nesses termos, né, mas quantas empresas não estão olhando apenas para o curto prazo e, por exemplo, chegam num mês com leads faltando no pipeline e ou com menos gente no time do que deveria ter, ou porque parte dos vendedores precisou tirar férias, ou porque tiveram pessoas que saíram do time e as vagas não foram repostas ainda. Então, quando o assunto é vendas, a gestão do time de vendas, ela precisa estar sempre olhando para o resultado presente, né? Acompanhando ali o month to date, o pipeline, o forecast dos vendedores, para garantir que a meta de curto prazo vai ser atingida, mas também sempre olhando para quais atividades precisam ser feitas para que a manutenção do time aconteça de uma forma constante, para que, por exemplo, as férias de um profissional do time ou até mesmo a saída de um profissional do time não seja totalmente imprevisível, de modo a desfalcar o time, né? Idealmente, a gestão de vendas tem que olhar com muita atenção para o mês presente, mas tem que olhar também com atenção para os próximos 6 meses para frente, para garantir que ela vai ter os recursos, ou seja, os leads e a capacidade instalada ali no time de vendas para conseguir chegar nos resultados dos outros meses também. Caso contrário, a empresa bate meta esse mês, mas vai desfalcar o pipeline, vai desfalcar o time de vendas para os meses seguintes. E o terceiro pilar que eu quero falar aqui é o pilar de gestão. A maior parte da gestão da empresa, incluindo a gestão média, mas não excluindo os empreendedores das empresas B2B, está sempre trabalhando pela sexta-feira, né? A gente está sempre resolvendo o problema da vez, apagando o último incêndio, né? O último cano que estourou da empresa. Você olha ali para a agenda do seu time de gestão e a galera está ali ocupada fazendo one-on-one, fazendo daily, batendo bumbo. Isso é importante também, mas se a gente se limitar a só olhar para a performance do momento presente, ficar só otimizando o que já existe, a gente está aumentando as nossas chances de atingir o resultado no curto prazo, mas a gente não está aumentando as nossas condições de ter resultados melhores mais para frente. A gente deveria, como gestão da empresa, além de entregar o resultado desse mês, fazer hoje atividades que garantem que amanhã a gente vai ser uma empresa melhor. E isso, quando a gente olha para médio e longo prazo, passa por não só entregar o resultado do mês, mas para a gente olhar para os nossos processos e questioná-los continuamente, melhorá-los continuamente, né? Ter uma cadência de melhoria contínua, onde a gente está sempre aprimorando as ferramentas que a gente usa, tornando os processos mais fluidos, vai ajudar a gente a
não passar sufoco nos meses seguintes, mas o que realmente muda a curva de crescimento de uma empresa é a gente estar trabalhando hoje em projetos que vão ajudar a empresa pelos próximos 3 meses, 6 meses. Eu sei que é difícil, porque a maior parte das empresas B2B é empresa de pequeno porte e a realidade é de orçamento curto, falta recurso para tudo, muitas vezes falta até maturidade em torno dos assuntos que eu estou falando aqui, mas mesmo as empresas que são grandes hoje, elas não nasceram grandes, tá certo? Elas tiveram que preencher um arco aí de evolução e elas mostram que isso é possível. E se eu consigo traçar, eu conheço empresas aí que eu acompanho há mais de uma década e eu conheço empresas que há uma década atrás eram muito pequenininhas e hoje elas têm um tamanho bem considerável. E eu conheço empresas que há 10, 15 anos atrás eram pequenas e hoje elas continuam muito pequenas. E não que o tamanho aqui seja importante, mas todos nós que empreendemos, a gente quer prosperar com os nossos negócios. A gente não quer passar 10, 20 anos sentados em cima de um ativo que não vai para frente, que não evolui. E se a gente observar o que as empresas de destaque fazem, elas não olham apenas para a meta de curto prazo. Elas são muito boas em entregar resultado a curto prazo, mas elas estão sempre construindo a empresa de amanhã, a empresa que vai continuar liderando o seu mercado. Como? Investindo em uma cultura forte, investindo em fazer a manutenção do time, investindo em construir uma marca e uma presença digital forte. Sei que não é simples, mas como eu sempre digo, não tem caminho fácil no B2B. Essa foi a escolha que a gente fez de empreender nesse mercado. Pelo ônus e pelo bônus a gente está aqui. Que bom que existe aí o canal RampUp, dentre outros conteúdos bons que existem aí na internet. Eu estou aqui para ajudar você que empreende ou que lidera alguma área de uma empresa B2B a crescer, a sair um pouco do sufoco e conseguir subir o drone de vez em quando e olhar para a sua empresa como um todo. E para fechar o vídeo de hoje, além de pedir aí o teu like, porque eu tenho certeza que isso te ajudou, e pedir também para você seguir o canal para você receber semanalmente conteúdos como esse, eu estou abrindo uma comunidade de empreendedores B2B. Dá uma olhadinha lá no meu LinkedIn, que eu tenho publicado praticamente todos os dias falando sobre isso. É a comunidade RampUp, exclusiva para empreendedores e líderes B2B, onde eu vou criar um fórum fechado, uma espécie de LinkedIn fechado, com só pessoas convidadas e aprovadas, onde eu vou moderar ali a conversa e ajudar esses empreendedores que fazem parte da comunidade a saírem um pouco do sufoco e performarem melhor em suas empresas. Se você se identifica com isso, já procura aí pela comunidade RampUp e vamos se encontrar e trocar ideia por lá, beleza? Até o próximo.